Está no ar o seu Bíblia Fácil, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos estudando sobre o santuário, essa doutrina tão importante para o texto bíblico, e hoje nós vamos falar sobre o santuário terrestre. Se você está acompanhando aí a nossa temporada, já estamos no terceiro encontro, e esse encontro vai complementar, na verdade cada um vai complementando o outro, vai complementar o estudo da semana passada. Nós já vimos que existe um santuário no céu, e hoje nós vamos ver como funcionava o santuário na terra e o que os rituais aqui do santuário da terra têm a ver com a nossa vida, como esses rituais transmitem um recado de Deus para nós. E eu desejo boas-vindas mais uma vez para vocês. Estamos aí na nossa terceira semana, já são 3 semanas no ar, né? Você já deve estar conhecido no seu bairro, aí o pessoal tudo falando com você na rua, mas é bom estarmos aqui nesse estudo. E hoje nós vamos falar sobre o santuário na terra, tá bom? Antes da gente pegar aqui o tema, vamos orar para a gente começar a estudar o texto bíblico. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque temos esse privilégio de estudarmos a tua palavra. Estamos agora nesse momento de estudos, nós aqui no estúdio, as pessoas que estão conosco em casa. Pedimos que o teu Santo Espírito venha sobre a nossa mente para que nós possamos entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu não falei para você de casa, né? Mas se você perdeu os episódios anteriores, é só você ir lá em ntplay.com/Bíblia Fácil. Lá você tem os episódios iniciais dessa temporada e todas as outras temporadas estão lá. E também tem o nosso Instagram, que é @BíbliaFácil, para você seguir lá e ver detalhes do programa, e tem um conteúdo que às vezes só está lá no nosso Instagram. Então nos segue lá, @Bíblia Fácil, e a gente vai se falando por lá também, tá bom? Vamos lá, então nós estamos aqui na nossa temporada Santuário, a didática do amor, e nós já percebemos, né, ao longo dessas últimas 2 semanas, que sim, Deus está falando para a gente que nos ama através daquilo que Ele deixou representado no santuário. Hoje é um programa muito especial, porque nós vamos falar sobre os sacrifícios do santuário, e esses sacrifícios apontam para Jesus, o seu sacrifício por nós. Nosso tema hoje, o santuário na terra. E eu já quero começar falando sobre os sacrifícios. Aconteciam diversos sacrifícios no santuário que apontavam para Jesus. Hoje nós vamos ver, pelo menos agora inicialmente, 3 deles. Tá? E eu vou deixar um programa especial para o sacrifício do dia da expiação. A gente vai ver mais na frente a festa da expiação, porque tinha todo um conjunto de rituais bem específicos. Bem, lá no santuário existiam basicamente 3 sacrifícios. Um sacrifício que acontecia obrigatoriamente todo dia e outros 2 que poderiam acontecer todos os dias também. Eu vou explicar para vocês. O primeiro sacrifício, esse aqui acontecia todo dia, era chamado de sacrifício diário ou sacrifício contínuo. Ele acontecia no altar de sacrifício, né? Vocês lembram que a gente mostrou para vocês no primeiro programa? Se você de casa perdeu, dá uma olhadinha lá no primeiro programa, o altar de sacrifício que ficava no pátio. Vamos só relembrar quais eram os móveis, né? Você tinha o pátio do templo, ou do tabernáculo, do santuário, e no pátio tinha o altar de sacrifício e a pia de purificação. O altar de sacrifício era onde o animal era sacrificado, e na pia de purificação o sacerdote se purificava para entrar efetivamente no santuário. No lugar santíssimo, que era o primeiro compartimento da tenda, ficava à direita a mesa com os 12 pães, à esquerda o candelabro com 7 velas, e à frente, perto da cortina, que separava o santo do santíssimo, ficava o altar de incenso. Ficava todo o tempo queimando o incenso lá, que representava a intercessão. E no lugar santíssimo, que era separado pela cortina, ficava a arca da aliança, com a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão e uma amostra de maná. A tampa da arca chamava-se de propiciatório, tinha 2 querubins de ouro e no meio aparecia a Shekinah. Esse é o nosso santuário, tá bom? Então, lá no pátio acontecia todo dia esse sacrifício que era chamado de sacrifício diário ou sacrifício contínuo. Quais eram as características dele?
acontecia todo dia às 9 e às 3 da tarde. Ou na hora sexta e na hora nona. Você vai encontrar essa nomenclatura na Bíblia. Hora sexta era às 9 da manhã e hora nona às 3 da tarde. Aliás, Jesus morreu que horas? Lembram? Jesus morreu às 3 da tarde, na hora nona. Exatamente na hora do sacrifício. Porque Jesus é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Não esqueçam, a gente precisa ficar lembrando isso. Tudo o que acontecia no santuário da terra apontava para Jesus. Então, quando ele morre às 3 da tarde, ele está dizendo, eu sou o cumprimento daquele sacrifício que acontecia todo dia às 3 da tarde. Aliás, vocês lembram lá em Mateus 27, que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Esse véu separava o santo do santíssimo. Por quê? Não precisava mais dessa separação. Agora o cordeiro que morreu, o cordeiro de Deus tinha morrido, não precisava mais de sacrifício. Mas vamos lá. Então, todo dia, às 9 da manhã e às 3 da tarde, acontecia. No sábado, eram mortos 2 cordeiros em cada horário. Sábado era um dia especial, inclusive, nos sacrifícios do templo. Esse holocausto, ele era 100% queimado. Essa é uma observação importante, porque os outros 2 sacrifícios, que eu vou falar daqui a pouco, eles eram, parte deles, o sacerdote comia a carne, comia um pedaço da carne, uma parte da carne, como um símbolo, que eu vou já falar para vocês, tá bom? Não vamos adiantar, não. Bem, esse sacrifício era feito em favor de todos os pecadores. Não importava se o pecador ia ou não em direção ao santuário, né? Se o pecador ia ou não levar o seu animal até o santuário. Esse sacrifício contínuo, o sacrifício diário, acontecia todo dia às 9 da manhã e às 3 da tarde, independentemente dos pecadores. Por quê? Porque esse era um sacrifício feito para que todas as pessoas que quisessem, pudessem receber o perdão a partir dele. Olha que coisa bonita. O sacrifício de Jesus foi feito por quantos? Por todos. A Bíblia diz que, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse sacrifício aqui representava um aspecto do sacrifício de Jesus. Ou seja, ele foi feito por todas as pessoas, mesmo por aqueles que talvez não aceitem seu sacrifício. Tá? A gente vai entender isso quando eu explicar os outros 2, mas guardem essa informação. Era feito por todos, em favor de todas as pessoas. O sangue desse sacrifício era espalhado pelo altar, diferente dos outros sacrifícios que o sangue era colocado nas pontas do altar. Esse sangue aqui era espalhado no altar. E enquanto se fazia esse sacrifício, cantavam-se salmos, trombetas eram tocadas para avisar para o povo, está sendo feito o sacrifício. Amigos, essa era uma hora sublime, era uma hora bem de introspecção no povo, porque quando a trombeta tocava às 9 da manhã, o povo todo sabia que naquela hora estava morrendo um cordeiro em favor deles. Quando a trombeta tocava, lembre-se que o tabernáculo ficava no centro do acampamento. Então, quando a trombeta tocava, todo o acampamento sabia que estava morrendo um cordeiro naquela hora. E nesse momento, todo o povo parava, o povo se ajoelhava e o povo recebia aquela bênção do sacrifício. Esse sacrifício aqui acontecia todos os dias do ano, de maneira ininterrupta. Por quê? Porque todos os dias se precisava de perdão. Todo dia tinha alguém que precisaria de perdão. Esse era o primeiro sacrifício, diário. Tá bom? Esse aqui não dependia do pecador levar o animal até a porta do templo ou do santuário. Agora, outro sacrifício. Esse aqui é a oferta pelo pecado. Acontecia com sacrifício voluntário pelo pecado não intencional. Ou seja, alguém cometeu um pecado, mas ele não tinha planejado aquele pecado. Ele cometeu sem querer, por acidente. O que ele fazia? Ele pegava o animal, levava até a porta do templo, a porta do santuário, confessava o seu pecado sobre a cabeça do animal, simbolicamente o pecado dele passava para o animal.
Então o sacerdote pegava esse animal e sacrificava sobre o altar de sacrifício. O que era o sacrifício? Era derramar o sangue. Em Levítico, inclusive, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então eles pegavam uma faca e enfiavam no pescoço do animal e sangravam o animal até a morte. Nesse sacrifício aqui, o sangue era colocado nos cantos do altar e o sacerdote comia parte da carne. Por quê? Por que o sacerdote comia? Era uma outra simbologia. Porque o pecado que era do pecador, que passou para o animal, agora estava com quem? Com o sacerdote. Veja como isso tudo aponta para Jesus. Porque Paulo diz que Jesus se fez pecado em nosso lugar. É como se o nosso pecado na cruz tivesse sido lançado sobre Jesus. E esse pecado agora, depois, o sacerdote transferia para o tabernáculo. Essas informações eu estou dando porque elas vão sendo construídas para depois a gente fazer coisas mais profundas, tá bom? Então vão guardando isso aí, você de casa também vai guardando. Mas veja essa sequência, saía do pecador, era confessado na cabeça do animal, o animal era morto, e o sacerdote comia um pedaço daquela carne daquele animal, simbolizando que ele agora tinha adquirido aquele pecado ou introjetado aquele pecado, porque ele faria expiação pelo pecado daquele pecador. Não esqueçam que Jesus é o nosso sacerdote. Espiritualmente é assim que acontece. Quando a gente peca e se arrepende, o nosso pecado é lançado simbolicamente sobre Cristo. É como se ele comesse o nosso pecado, ele adquirisse o nosso pecado para que ele pudesse nos perdoar. Então vamos lá. Então a gente tem a oferta pelo pecado. Agora outra oferta, um terceiro sacrifício que acontecia ali no templo, que era a oferta pela culpa. Veja, a primeira oferta pelo pecado, ou melhor, primeiro o sacrifício diário, agora depois a oferta pelo pecado e agora a oferta pela culpa. Qual era a diferença desse aqui? Era um sacrifício voluntário pelo pecado intencional. O anterior, alguém que pecou sem querer. A pessoa cometeu um pecado não planejado. Esse aqui foi um pecado planejado. A pessoa sabia que era pecado, fez, depois se arrepende. Como é que ela fazia? Mesma coisa, ela levava o animalzinho até a porta do templo, do tabernáculo, do santuário, colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o pecado, e então o pecado agora simbolicamente tinha passado para o animal, que era levado até o altar de sacrifício. Ele era morto pelo sacerdote, então o sacerdote borrifava no altar, né? Veja que eram rituais diferentes só para simbolizar pecados diferentes. E ele também comia uma parte da carne, simbolizando que o sacerdote estava recebendo o pecado daquela pessoa. Se você parar para pensar, você vai ver muitos paralelos entre o que Jesus fez. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele está recebendo os nossos pecados sobre ele. E Isaías capítulo 53 diz assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus era o Cordeiro de Deus. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Então olha, esses 3 sacrifícios aconteciam. O primeiro acontecia todo dia e esses 2 poderiam acontecer, porque esses 2 últimos dependiam da ação do pecador. Agora vejam que coisa interessante. Vejam como isso simboliza Cristo. Jesus morreu por todas as pessoas, certo? Então é o sacrifício diário. Aquele sacrifício era oferta de perdão para todos os pecadores. Mas tem que haver a contrapartida do pecador. O pecador precisa reconhecer que ele pecou, ou de maneira intencional ou de maneira não intencional. Então, na prática, funciona assim: Jesus morreu por todos, mas só se beneficiarão dos méritos de Jesus aqueles que forem até ele e reconhecerem o seu pecado. Por isso que João diz, eu não sei se eu coloquei esse texto aqui, mas eu quero ler com vocês já. Vai lá para a primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia, bem pertinho de Apocalipse já. Primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9. Primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse já. Capítulo 1, versículo 9. João está falando sobre Jesus, sobre o Verbo, e ele diz assim, 1 João 1, 9. Você encontrou aí em casa?
Primeira epístola de João, não é o Evangelho, tá? 1 João, lá pertinho do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que nesse texto aqui tem algumas palavras que nos dão, que nos lembram o sacrifício lá. Porque ele diz assim: se a gente confessar os pecados, o que o pecador fazia na porta do templo, na porta do santuário? Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. É uma linguagem do santuário. É por isso que eu digo que a doutrina do santuário, ela é a coluna vertebral da Bíblia. Porque as explicações sobre o santuário estão lá em Êxodo, Levítico, Números. Mas aqui nas cartas de João, os últimos livros da Bíblia a serem escritos foram as 2 cartas de João, Apocalipse e depois o Evangelho de João. Lá no final da escrita da Bíblia, há referência ao santuário. Por quê? Porque todo mundo está pensando que Jesus ele é o sacrifício. Então veja, como lá aconteceu no santuário, o sacrifício contínuo era em favor de todos, mas quem quisesse ser perdoado precisava levar o seu animalzinho para dizer assim: eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou pecadora. Por isso que João diz assim: se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e lhe purificar de todo o mal. Muito bem. Então, o animal sacrificado era o outro eu do pecador. Lembra que quando a gente estudou lá no primeiro episódio, Deus disse assim: se vocês pecarem, se vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Então, o fruto do pecado, o fruto direto do pecado é a morte. Aliás, a gente pode ler isso em Romanos capítulo 6, versículo 23. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Então, assim, todo pecador merece o quê? Morte. Na Bíblia, assim, a pessoa pecou, morre. Para nos salvar, o que foi que Jesus fez? Ele fez substituição, que era representada pelo cordeirinho que morria no lugar do pecador. Tá? Tudo bem até aí? Vamos lá, então, o animal sacrificado era o outro eu do pecador. Quais eram as razões para o sacrifício? 3 razões. Amigos, isso aqui é talvez o centro do que a gente precisa entender sobre os sacrifícios. A primeira coisa que era razão para o sacrifício era substituição. Porque quem deveria morrer? Quem deveria morrer? O pecador. O ser humano que pecou. Igualzinho aconteceu lá no Éden, né? Essa cena para mim é muito bonita. Lá no Éden, Adão e Eva pecaram. Quem deveria morrer? Eles 2. Aí Deus vai lá ao sacrifício de 2 animais que deram a roupa de peles para eles. Eles deveriam morrer, mas os animais inocentes morreram no lugar dele. No santuário do Antigo Testamento, o pecador deveria morrer. Quem morria? O animal. E no Novo Testamento, nós deveríamos morrer, mas quem morre é Cristo. Pastor, se o salário do pecado é a morte, e o primeiro pecado na terra, né, foi essa questão do fruto entre Adão e Eva, Deus criou os seres humanos para ser eternos ou ele deu a oportunidade da eternidade? Paulo comenta lá em Romanos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, eu queria saber particularmente se essa graça ela também é eterna, pois eu entendo que antes de comer o fruto, tinha uma paz, uma plenitude perfeita, uma comunhão entre o homem e Deus, e nada separava eles. Deus criou os seres humanos para serem... a palavra eterno, ela não é muito adequada para os seres humanos porque a eternidade pressupõe para trás e para frente. Né? O eterno sempre existiu, então Deus é eterno. E isso é uma coisa difícil da gente compreender, né? O eterno não é eterno só para frente, o eterno é eterno para trás também. Então Deus sempre existiu. Mas Deus criou os seres humanos para serem imortais. Essa é a melhor palavra. Né? Quando Deus criou os seres humanos, Ele disse assim, olha, vocês vão comer do fruto da árvore da vida, e a árvore da vida vai ser saúde para as nações, está lá em Apocalipse. Saúde no sentido de que vai manter a vida. Por isso, a gente leu no primeiro episódio, quando Adão e Eva pecaram, Deus disse assim, olha, eles têm que sair do Éden. Por quê? Porque senão eles vão comer do fruto da árvore da vida e vão
perpetuar o pecado. Eles não poderiam mais comer do fruto da árvore da vida. Eles foram tirados do Éden para não ter acesso ao fruto da árvore da vida. Então, seres humanos foram criados para serem imortais. Né? Imortais a partir da vida que há em Deus. E nós voltaremos a ser. Se você sonha em não morrer, abre comigo a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Aqui já é o final de tudo, nós vamos voltar a esse texto em algum momento aí nas semanas seguintes, mas Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando o problema do pecado for resolvido, seres humanos serão de novo infinitos, imortais, tá? Eu sinto dizer para os médicos, mas vocês vão ficar desempregados, tá certo? Porque não tem mais morte, não tem mais pranto, não tem mais dor, não tem mais doenças. Nós viveremos no plano original de Deus. Então, se nós fomos criados para sermos imortais, não eternos, porque a eternidade pressupõe para trás também, tá bom? Então, substituição é a primeira razão do sacrifício. Substituição. O animalzinho morria em substituição ao pecador. Segunda coisa, prefiguração. Ou seja, aquilo que acontecia no santuário, amigos, era uma figura prévia, era prefiguração de alguma coisa que aconteceria no futuro. E o que aconteceria no futuro que estava prefigurando? A morte de Cristo. Né? Então, muitas pessoas, logicamente, ali no Antigo Testamento, não tinham essa ideia de que no futuro aconteceria a morte de Cristo, mas já havia a promessa do Messias. E eu falei para vocês quando foi feita a primeira promessa messiânica, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vai vir o descendente que esmagará a cabeça da serpente e será ferido no calcanhar. E toda vez que morria um animalzinho, eles estavam pensando que um dia viria esse descendente. Não é à toa, já te dou a palavra, tá? Não é à toa que toda mulher hebreia, judia, no Antigo Testamento, queria ter um filho homem, um filho. Por quê? Porque poderia ser o Messias. Elas ficavam felizes quando nascia uma menina, mas quando nascia um menino, eles ficavam muito felizes, porque aquele poderia ser o filho da promessa, o Messias. Porque existia essa ansiedade pelo Messias. Pode falar. Só uma dúvida, pastor. Os animais que eram sacrificados da representação de Cristo, e por que as pessoas não se arrependiam de coração ao invés de sacrificarem animais? Ao invés delas se arrependerem de coração, né, sinceramente, como a gente faz hoje, né? Hoje o sacrifício é a gente se arrepender, sinceramente, de coração, e é isso. Veja, aquilo que acontecia no santuário era uma representação gráfica do que ia acontecer depois. Então, veja, se você parar para pensar, era uma crueldade sem tamanho. Porque aquele cordeirinho não tinha culpa nenhuma da mentira que o outro contou. Aquele cordeirinho não tinha culpa nenhuma do adultério, não tinha culpa nenhuma. Ele morria inocente. Mas por que tinha que acontecer aquilo? Porque no futuro era exatamente isso que aconteceria. Qual é a culpa que Jesus tem dos meus pecados? Nenhuma. E dos seus? Nenhuma. Então o que acontecia ali era cruel? Era. Era muito cruel. Porque se você pegar, você já viu um cordeirinho de perto? Ele é um cordeirinho mesmo, né? Assim, é um animal completamente inofensivo. Inofensivo. Ele não reage. Né? Quando você tem alguns animais, quando vão morrer, que percebem a morte perto deles, eles reagem com coisas assim. Né? Não sei se você já viu um porco, por exemplo, sendo abatido. É um negócio escandaloso. Né? O cordeiro ele fica mudo. Aliás, Isaías 53 diz isso, né? Como um cordeiro mudo foi para o matador. Então, por que não bastava só a pessoa se arrepender de todo o coração? Porque elas precisavam entender que elas só estavam perdoadas porque alguém morreu no lugar delas. Isso é essencial. Nós precisamos entender, gente. Às vezes enfim, como pastor, a gente conversa com muitas pessoas que
querem resolver sua vida e tal. E às vezes as pessoas não têm ideia do que significa o perdão. Porque hoje a gente não vê um animal sofrendo, morrendo, e hoje a gente não consegue ver Jesus morrendo, porque ele já morreu lá no passado. Então algumas pessoas, elas tomam por menos o perdão de Deus. Elas se arrependem, Deus perdoa e elas voltam para o pecado sem nenhum tipo de peso na consciência, porque elas não entenderam o preço do perdão. As pessoas no Antigo Testamento, elas viam o sangue descendo, elas viam o sangue sendo derramado. A gente não vê, e às vezes a gente leva por menos o preço do nosso perdão. Pode falar. Pastor, uma dúvida que eu tenho. Quando o sacerdote ia lá e comia, fazia todo aquele trâmite, né? E comia aquela carne, ele falava para a pessoa, vai, não faz mais isso, ele dava algum alerta para o povo, com a boca dele, a Bíblia menciona alguma coisa? A Bíblia não menciona isso, né? Mas quando o pecador levava o animal, ele já sabia, porque isso era ensinado para as crianças, gente. Não sei se vocês lembram do episódio de Gênesis 22, quando Abraão e Isaac estavam caminhando para o Monte Moriá. Isaac faz uma pergunta para o pai assim, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o animal do sacrifício? As crianças eram ensinadas, desde muito pequenas, o que significava tudo aquilo. Então, o sacerdote nem precisava falar, porque as pessoas sabiam que elas estavam indo lá para que o animal morresse no lugar delas. Isso era ensinado para as crianças. Isso é muito bonito, não é? Tem mais coisas e a gente volta daqui a pouco para a gente estudar mais sobre o santuário terrestre. Compartilhando aquilo que nós acreditamos, que é Cristo, né? A sua ressurreição, né? E a sua Bíblia, em todo, nos seus 66 livros, acredito que o mais difícil para mim, e talvez para muitos que estão nos assistindo, é realizar a prática daquilo que nós ouvimos. Porque nós estamos sentados aqui tendo uma conversa amiga. Só que no dia a dia nós temos adversidades, nós temos problemas e o estresse. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um Pai amoroso que nos conduz para a eternidade, pois o sacrifício já aconteceu. Você entender que desde o princípio tem uma simbologia, tem um porquê, né? Tem um princípio de Cristo, né? Então tudo já estava escrito, assim, já estava determinado que seria desta forma, né? Então, mesmo antes de Cristo, tudo já tem um significado. Isso está trazendo clareza, isso está trazendo facilidade do entendimento. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Eu quero começar esse segundo bloco te oferecendo esta revista, que é um guia de estudo da Bíblia. É a Revista Esperança, a revista oficial da Novo Tempo. E esse fascículo chama-se As Profecias de Daniel. Eu vou mostrar aqui na câmera 1 para vocês a parte de dentro deste guia de estudo. Ó, por exemplo, aqui. Esse capítulo eu já mostrei da outra vez, né? Vamos mostrar o capítulo 10. Ó. Um carneiro e um bode. Consegue pegar aí? Um carneiro e um bode. Aqui está falando sobre Daniel capítulo 8. Você já ouviu falar sobre a profecia de Daniel capítulo 8, que tem um carneiro, tem um bode? O que tudo aquilo significa? Você vai descobrir aqui, com a ajuda desse guia de estudos, as profecias de Daniel. É um material riquíssimo, são 16 capítulos que a gente pode estudar e conhecer mais sobre essas profecias. E esse guia de estudos vai para a sua casa sem custo algum. Você não vai pagar nada. Não tem pegadinha. Não vai chegar um boleto junto para você pagar, não vai chegar nada. Vai chegar só a revista e a nossa alegria de te ajudar a entender mais a Bíblia. Você pode pedir pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem gente esperando ali na sua ligação na semana de 8 da manhã até as 10h30 da noite. Tem gente esperando sua ligação. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 1298244 4449. Ou você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. Lá você mesmo faz o seu cadastro e é só esperar que chega para você em alguns dias para você estudar esta revista. Muito bem, vamos continuar. Nós já falamos então que aqueles sacrifícios do tabernáculo, do santuário,
representavam substituição e prefiguração, né? Ficou claro, não ficou? Substituição porque ele substituía o pecador, prefiguração porque ele apontava para alguma coisa no futuro, o sacrifício de Jesus. E também significava transferência, do ponto de vista do pecado. Transferência porque ao confessar o seu pecado sobre a cabeça do animal, o pecador se livrava do seu pecado e o pecado estava sobre o animal. O animal inocente agora era um pecador, ou estava carregando sobre ele os pecados para morrer no nosso lugar. Muito bem. Aqui tem uma imagem do santuário, só para vocês terem algumas medidas, né? Você ter ideia aí, quem entende mais dessa questão de construção, alguma coisa, ó. O santuário, ele tinha ao todo 6 metros por 18 metros, né? Toda a área do santuário. O lugar santo, a segunda parte aqui do tabernáculo, 6 por 12, a primeira parte, né, do tabernáculo, 6 por 12, e a segunda parte, 6 por 6. Então, essas eram as medidas do tabernáculo. Era relativamente grande para que todo o povo pudesse ver. Muito bem, agora eu quero que vocês leiam comigo atentamente Hebreus 5:8. Aliás, deixa eu te falar uma coisa para você de casa. O livro de Hebreus, que na verdade é uma pregação do apóstolo Paulo, que foi transcrita, ele é um livro que nos esclarece sobre essa relação entre o santuário terrestre e o santuário celestial. Então, Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Aqui Paulo está repetindo, ou parafraseando, Êxodo 25:8. Êxodo 25:8 está lá a ordem de Deus para Moisés: e me farão um santuário para que eu habite no meio de vocês. E no mesmo capítulo ele fala sobre o modelo. Bem, aqui tem alguns paralelos entre o Éden e o tabernáculo. Vejam como essa ideia do tabernáculo é desde o início. Eu quero passar por aqui de maneira rápida, mas só para você ter ideia, você de casa também, como existem paralelos entre o Éden e o tabernáculo. Por exemplo, a aprovação, conclusão e bênção. No jardim do Éden, Deus viu que tudo era muito bom e concluiu a criação e abençoou o 7º dia. No tabernáculo, Moisés concluiu a obra do santuário e Deus aprovou e abençoou. Ali estão os textos bíblicos, Gênesis 1, depois Êxodo 39. Aqui no Éden, tinha a presença divina, Deus andava no jardim com o homem. No tabernáculo, tinha a presença divina, Deus habitava ali através da Shekinah. Ali estão os textos bíblicos, Gênesis 3:8, 2 Samuel capítulo 7. Tinha o serviço de Adão e dos levitas. Adão devia cultivar e guardar o jardim. Os levitas serviam e guardavam o santuário. Gênesis 2 e Números capítulo 3. Existiam elementos visuais, né? Aqui no jardim como ambiente de beleza e vida, e no santuário ornamentos florais, no candelabro e a decoração interior. Tem mais alguns paralelos aqui interessantes. Existiam os querubins no jardim do Éden, guardando a entrada do Éden, e lá também tinha os querubins sobre a arca. A estrutura literária em 7 partes. Você tem 6 dias da criação, cada um iniciando com disse Deus, seguido pelo sábado, 7 dias. E no santuário, 6 instruções iniciadas com disse o Senhor a Moisés, seguida da instrução sobre o sábado. Veja que há um paralelo perfeito entre eles. Ali estão os textos bíblicos, tá? Gênesis 1, Êxodo 25, 30 e depois o 31. E a inauguração e o início. Criação iniciada no princípio e o sábado como clímax. E no santuário, erguido no primeiro dia do primeiro mês, que é uma referência à criação. Então, é como se o Éden fosse o primeiro santuário, né? É tanto que, se você for lá em Gênesis capítulo 4, onde Caim e Abel foram fazer o seu sacrifício? Na porta do Éden. O Éden foi o primeiro modelo de santuário que existia aqui na Terra. Agora, qual é essa relação entre o santuário terrestre e o santuário celestial? Eu quero estudar com vocês esse que eu já tinha mencionado, né? Êxodo capítulo 25, 8 e 9. Esse é um texto que você tem que ter marcado aí na sua Bíblia sobre esse assunto. Você de casa também, marca Êxodo 25, 8 e 9.
Deus está falando com Moisés e ele diz assim: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo vocês o farão. Ou seja, Deus deu cada detalhe. A gente vai ler nos próximos programas um pouco de como foram as instruções de Deus, mas a gente não vai conseguir ler tudo, porque senão a gente gastaria muito tempo aqui. Então você pode ler o livro de Êxodo, Deus fala as medidas dos móveis, o material que era para fazer o móvel, onde o móvel deveria ficar, ele fala de tudo, né? E aqui tem uma coisa muito importante, ó. A palavra de Deus é segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis. Ou seja, Deus mostra para Moisés um modelo a partir do qual ele deve fazer. É como se o tabernáculo da terra fosse uma maquete do tabernáculo do céu. Ele representa, ele não é igual, porque o do céu é perfeito, aqui na terra ele não é perfeito, mas é segundo o modelo. De novo, Deus repete em Êxodo 25:40. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Por que eu estou enfatizando isso? Porque se a gente não entende que o que estava no céu era um modelo, o que estava na terra era um modelo do que estava no céu, se o que acontecia aqui, conforme a gente leu em Hebreus 10, capítulo 1, era uma sombra do que acontecia no céu, a gente vai ter dificuldade depois de entender essa relação espiritual entre os dois tabernáculos, da terra e do céu. Pode falar. O que eu achei interessante, pastor, é que desde o primeiro episódio, né, nós vamos observando assim, sempre Deus, no primeiro momento nós vemos Deus com o seu amor, já entregando até mesmo pronto ao homem. A partir desse momento, então, quando a gente vê todos os detalhes, mobília do santuário terrestre, agora o homem precisa fazer a sua parte, porque antes havia dado um presente, sim, mas hoje precisa fazer a sua parte para ter acesso a esse santuário. Há uma iniciativa humana, né? Iniciativa. Exatamente, isso é interessante observar, porque, veja, o pecado foi uma iniciativa do ser humano. A salvação é uma iniciativa de Deus, mas o ser humano precisa se aproximar dele. Veja, o próprio santuário, ele é uma representação de Deus. A gente vai ver, acho que hoje ainda, que Jesus, ele se diz como santuário. Lembra que Jesus falou assim, olha, destrua esse santuário e em 3 dias ele estará reconstruído, falando sobre a sua ressurreição. Quando o pecador se aproximava do santuário, ele estava se aproximando de Deus, ele estava dando os passos para que ele recebesse o perdão. Todo o processo de perdoar era parte de Deus. Era Deus, foi Jesus quem morreu, é Ele quem aplica sua justiça para nós, mas o ser humano precisa dar um passo para dizer que quer, né? Muito bem. Então, a palavra hebraica para modelo, que nós vimos várias vezes aqui em vários textos bíblicos, é a palavra tabnit, que expressa a ideia de modelo ou cópia. A ideia é que o que estava na terra era uma cópia do que estava no céu. A cópia nunca é perfeita, mas ela representa muito bem o original, não é? Muito bem. Então a gente volta para Hebreus, capítulo 8, versículo 5, quando Paulo repete aquele texto que nós lemos lá em Êxodo 25. Ele diz, olha, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então funciona assim, ó, quando você voltar para sua casa, se você quiser estudar, você vai ler Êxodo e Levítico, e depois você vai ler Hebreus. Por quê? Porque Êxodo e Levítico são as passagens que falam sobre o santuário na terra, e depois Hebreus vai dizendo assim, olha, aquilo lá significava isso, aquilo lá significava isso. Hebreus explica Êxodo e Levítico. Muito bem. Agora vamos ver o que eu tinha acabado de falar, né? Jesus, ele se mostra como santuário. Lá em João capítulo 2, 19 a 21, diz assim, Jesus lhes respondeu, destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus foi muito claro aqui, né? Então Jesus se compara ao santuário. E isso é muito bonito, porque Jesus é o sacrifício, ele é o cordeiro. Jesus é o sacerdote.
Jesus é o sumo sacerdote e Jesus é o próprio santuário. Tudo lá apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, volta aqui, ó. Esse texto é muito importante. Marca aí na sua Bíblia, anota João capítulo 1, versículo 14. No início do Evangelho de João, João fala assim, aliás, abre a Bíblia comigo, tá? Abre a Bíblia de João aí, porque eu não coloquei aqui o versículo 1, mas o versículo 1 é importante. Antes da gente ler o 14 aqui. João capítulo 1, versículo 1. O Evangelho de João, tá? Agora não é mais a carta, é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ele começa dizendo assim, ó, ele está falando sobre Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí quem é esse Verbo? Esse Verbo agora no versículo 14 ele explica. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse verso tem uma coisa assim no grego, que a gente não consegue ver no português, mas que é muito bonito. Porque a palavra habitou é a palavra grega skenu, que é semelhante à palavra tabernáculo, que é skene. Então, é como se João estivesse dizendo assim, olha, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele está dizendo assim, do mesmo jeito que lá no Antigo Testamento, gente, isso é muito bonito, do mesmo jeito que lá no Antigo Testamento, Deus pediu para fazer um tabernáculo para que ele habitasse no meio de nós, através da Shekinah, agora o próprio Deus é o tabernáculo. Ele se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus, amigos, era o cumprimento do tabernáculo do Antigo Testamento. Jesus era o cumprimento de tudo aquilo que acontecia. E tem mais, ó, porque o versículo diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que era a glória no Antigo Testamento, no tabernáculo? A Shekinah, né? Glória nos lembra Shekinah. Então, eu não consigo não me empolgar com isso. É assim, ó, lá no Antigo Testamento você tinha o santuário e Deus aparecia através de Shekinah no meio dos dois querubins na tampa da arca. No Novo Testamento, nós tivemos uma glória maior, sabe por quê? Porque não era só uma luz que aparecia, era o próprio Deus que tabernaculou entre nós. E a gente viu a sua glória. A gente viu a glória de Deus na figura do seu Filho encarnado, que veio morrer no nosso lugar. Pode falar. Pastor, eu queria que o senhor explicasse, no caso, quando a gente lê, então, Êxodo e Hebreus, a gente entende que o santuário terrestre foi espelhado no santuário celestial. Uhum. Então a gente entende que os mesmos móveis que tem no terrestre vão ter no celestial. Uhum. Só que eu queria entender como que isso liga, no caso, os pecadores iam até a porta do santuário para poder fazer o seu sacrifício. Como que isso funciona, no caso, no celestial? Cara, muito boa a sua pergunta. Muito boa. A gente vai voltar nesse assunto, mas eu já vou te dar a resposta, porque eu estou, assim, querendo dar essa resposta e com ansiedade para chegar lá. Veja, vamos pensar. Se o pátio do templo era onde morria o animal, e há uma correspondência com o santuário celestial, pense um pouquinho aí. Qual é o pátio do santuário celestial? Vou perguntar de novo, né? Se o pátio do santuário terrestre era onde morria o animal, qual é o pátio do santuário celestial? O pátio do santuário celestial é a cruz, onde morreu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como acontece essa aproximação do pecador? Que é a sua pergunta. A aproximação do pecador acontece quando a gente, sinceramente, se arrepende dos nossos pecados. Todas as vezes que a gente vai lá em 1 João 1,9, lembra? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Amigos, isso aqui é muito bonito. Quando você lá no seu quarto, se ajoelha ao lado da sua cama e diz assim, Senhor, eu pequei. Você está na porta do santuário, apelando para aquele que era o Cordeiro, mas que agora é o sumo sacerdote nesse momento.
e que está fazendo expiação pelo seu pecado. Quando você se aproxima de Deus, seja no seu quarto, na igreja, em qualquer lugar, e você se ajoelha diante dele e diz assim: Senhor, eu pequei. Você está na porta do templo, apelando para aquele que é o Cordeiro, o sacerdote, o sumo sacerdote, o templo que é tudo. E sabe o que tem de mais bonito nisso? É que agora não precisa mais de um ser humano fazendo intercessão por nós. Você fala direto com ele. E aí eu fico pensando assim, olha, a gente consegue disfarçar na frente das outras pessoas. A gente vai para a igreja, eu sei que todo mundo aqui frequenta uma igreja e tal. A gente vai para a igreja, as pessoas olham para a gente e dizem assim: puxa, deve ser perfeito, não tem nenhum pecado. Porque na igreja a gente faz toda aquela cena, né? A gente coloca a melhor roupa, a gente é educado com os outros, mas só a gente sabe quem nós somos mesmos. Só a gente sabe que tipo de pensamento a gente tem. Só a gente sabe que tipo de vontade a gente tem. Só a gente sabe o que a gente deseja para os outros, o que a gente faria se tivesse oportunidade. Só a gente sabe. Quer dizer, só a gente não, Deus sabe também. E o fato dele saber torna o perdão mais bonito. Por quê? Porque a gente chega para ele e diz assim: Senhor, eu pensei mal, Senhor. E é como se ele dissesse assim: eu sei que você pensou mal, mas Senhor, eu me arrependo. Aí ele diz assim: eu morri na cruz do Calvário para salvar você, vem cá. Eu vou lavar o teu pecado com meu sangue. Vocês trabalham em hospital, você sabe que sangue só suja, né? Se o sangue bater na roupa, suja. O sangue de Jesus é o único sangue que limpa. O sangue de Jesus é o único sangue que purifica, que lava. Jesus, ele veio e tabernaculou entre nós para mostrar para nós o que ele estava tentando ensinar no tabernáculo do Antigo Testamento. E amigos, a gente poderia até encerrar a temporada aqui, porque a gente já entendeu. Lá acontecia alguma coisa que representava Jesus, só que tem mais coisas, não dá para encerrar agora, porque tem outras simbologias que são tão importantes quanto essa. Então eu convido você a continuar comigo nessa temporada, mas por enquanto, se delicie com a informação de que Jesus, Deus se fez homem, Ele se fez o tabernáculo e veio até nós, para que a gente pudesse ter possibilidade de salvação. Veja, não esqueça, o salário do pecado é a morte. E como nós pecamos, todos nós pecamos, nós merecemos a morte. Não existe nada que nós merecemos de Deus que não seja a morte. Você não merece o carro que Ele te dá, você não merece a vida que Ele te dá, você não merece as bênçãos que Ele te dá, você não merece a saúde que Ele te dá, você não merece nada, é tudo fruto da graça e da misericórdia. A gente só merece a morte. Por isso, quando a gente vê qualquer tipo de bênção diante de nós, especialmente a bênção da salvação, o que a gente precisa fazer é agradecer esse Deus e dizer assim: Senhor, eu não tenho nada de valor, só tenho a minha vida e ela é tua agora. Essa é a grande atitude de um pecador que reconhece o que Jesus fez, é entregar a vida a Ele. E eu convido você a entregar a sua vida enquanto você ouve esse hino. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criastes a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criastes a terra e o céu.
Amém. Na continuação do texto de João, capítulo 1, quando diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós, no versículo 15, João diz assim: João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. E aí no versículo 16 ele diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Alguns aqui têm filhos, né? E eu não sei se... Imagine a seguinte situação: alguém chega para você e diz assim: olha, alguém cometeu um crime, essa pessoa está sendo julgada e está condenada à morte. E tem uma forma dessa pessoa ser salva: é se você der o seu filho para morrer no lugar daquele criminoso. Qual seria a sua reação? Eu sei qual seria a minha. Eu diria: vai morrer. Eu não dou meu filho, não. E eu acho que você não pode me condenar de casa, porque eu acho que você também não daria o seu filho, não. Alguém daria o filho para morrer no lugar do criminoso. Mas Deus deu. Deus deu. Toda vez que eu penso nisso, me dá um nó na garganta, assim, porque Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. E Ele disse assim: filho, vai morrer no lugar deles. Lá em Romanos, Ele disse que morreu para nos reconciliar com o Pai. Então, amigos, não tem como não amar um Deus desse. Não tem como a gente olhar para um Deus desse e dizer assim: Senhor, eu não vou me entregar para Ti, porque Ele já se entregou antes. Aliás, foi Ele quem disse: vocês me amam porque eu amei vocês primeiro. É amor. Por isso que eu estou chamando da didática do amor. Porque Deus enviou seu Filho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, inclusive nós. Inclusive você de casa. Eu não tenho mais nada para falar sobre isso, porque as minhas palavras são poucas em relação a tudo que Deus fez. Eu decidi entregar minha vida a Jesus completamente, porque é o mínimo que eu posso fazer. Que tal você fazer a mesma coisa? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por tamanho amor. Obrigado por ser o sacrifício que nos dá vida. Eu te agradeço, te peço que o Senhor toque o nosso coração, Senhor. Encha o nosso coração de gratidão, para que nós possamos viver uma vida de alguém que entendeu esse sacrifício. Que os rituais do Antigo Testamento, Senhor Deus, clarifiquem cada vez mais o que o Senhor fez por nós. E nunca mais a gente esqueça o tamanho da graça que nós recebemos. E vivamos agora, todos os dias, como quem entendeu. Vivamos todos os dias como quem quer entregar a vida ao Senhor como gratidão àquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. É que nós temos que fazer do Senhor Jesus o primeiro em nossas vidas, né? Porque se a gente for deixar Jesus para o segundo plano, talvez lá na frente poderia dar certo, mas no final a gente sabe que não dá, porque Ele tem que estar no centro de todas as atenções, né? Porque sem Ele nós não somos nada. Que o santuário nada mais é daquilo da personificação de Cristo e do seu amor por nós, né? Porque como no final do programa foi comentado, né, João 3,16, né, que Ele nos amou e esse amor Ele é eterno e a gente não vai perecer e Ele deu isso para a gente não perecer. Então a gente tem que ter em nossos corações que Ele é a água viva e a gente não vai voltar mais a ter sede, tendo plena confiança e fé em Cristo. Então nós temos que levar Cristo para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que não têm perspectivas de vida, aqueles que não têm mais esperança. Porque eu sou um testemunho vivo do poder de Deus na minha vida.